Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo do canal Musashi Den Tutoriais e no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como tentar solucionar o problema de disco em 100% de uso no Windows 10. Lembrando que eu já tenho um tutorial semelhante no canal, então esse daqui será uma versão atualizada do mesmo com algumas dicas novas voltadas para a última build do Windows 10, especificamente a build 1803, chamada também de April Update, beleza? Então antes de mais nada, como de praxe, eu aconselho que vocês criem um ponto de restauração no sistema, porque daí se der algum problema, você volta na restauração de sistema e restaura o sistema para o ponto criado, beleza? Então após criar um ponto de restauração, aí sim vocês podem prosseguir com o tutorial. Então primeiro de tudo, vocês precisam analisar o que está utilizando 100% do disco. Não adianta nada você querer sair fazendo um monte de modificações no sistema para corrigir o seu problema se você não sabe sequer o que está usando 100% do seu disco. Então primeiramente você aperta Ctrl Shift ESC, daí vai abrir o gerenciador de tarefas. Então aqui dentro dele você clica sobre disco e olha para ver qual serviço e processo está usando 100% do seu HD. Quando você clica sobre o disco, você organiza os processos na lista, começando por aqueles que estão usando uma maior porcentagem do seu disco. Geralmente o serviço que mais utiliza o HD no Windows 10 é o serviço do Superfast e também o serviço do Windows Search. Mas muitos outros serviços ou processos podem também causar essa lentidão no disco. Então aqui dentro você irá analisar com bastante atenção o que está usando 100% do seu HD. Se caso for algum programa específico que você baixou ou instalou no seu Windows 10 Spring Creators, como por exemplo o Skype ou a Steam, obviamente você irá encerrar o processo desse programa ou também procurar por alguma atualização para ele que corrija algum bug nessa nova versão do Windows, ou você pode também tentar configurar esse programa para não rodar em segundo plano. Caso ele for um programa que se inicializa junto do Windows, eu recomendo que vocês também venham até essa guia chamada Inicializar e desabilite a inicialização dele de modo que ele não se inicie junto com o seu Windows, pois tem alguns programas que quando eles iniciam junto com o Windows, eles consomem muitos recursos do sistema por um determinado tempo e podem também fazer com que o HD fique muito lento durante vários segundos ou até mesmo minutos. Caso houver algum serviço de antivírus escaneando o seu disco e deixando ele em 100% de uso boa parte do tempo, você pode estar configurando esse mesmo antivírus para não fazer varredura no sistema enquanto você utiliza o mesmo. Alguns antivírus têm escaneamento agendado, e pode ser que esse escaneamento esteja agendado para entrar em execução no horário em que você esteja usando a sua máquina, seja para jogar, seja para navegar na internet. Então é bom você dar uma analisada nas configurações do seu antivírus e ver se existe alguma opção que você possa estar desativando para evitar esse escaneamento em momentos inconvenientes. Você pode também desinstalar o seu antivírus atual e instalar outro antivírus qualquer para ver se ele tem um melhor desempenho na sua máquina e não use tanto o seu HD. Caso aqui no gerenciador de tarefas houver algum processo com o nome de Anti-Malware Service Executable ou Windows Defender, então isso quer dizer que o Windows Defender está ativado e está em execução realizando alguma varredura no sistema. O Windows Defender hoje em dia está bem otimizado nessa última versão do Windows 10, se comparado às versões mais antigas do sistema, só que mesmo assim ele pode bugar às vezes, entrar em conflito com outros programas, ficar fazendo varredura em horários inconvenientes. Então se ele estiver causando esse uso de 100% do disco no Windows 10, eu recomendo que você desative ele completamente e utilize outro antivírus no seu lugar. Eu já tenho um tutorial completo no canal onde eu ensino todas as formas que você pode usar para desativá-lo nessa última versão do Windows 10. Então quem quiser assistir, eu vou estar deixando o link lá na descrição do tutorial e também nos cartões que aparecem aí dentro da tela do vídeo. Só que caso você estiver usando a versão Pro do Windows 10 Spring Creators e quiser desativar o Windows Defender de forma rápida, é só você ir até o menu Iniciar, digitar gpdit.msc e apertar Enter. Daí aqui dentro do gpdit, você irá navegar até Modelos Administrativos, Componentes do Windows e irá acessar a pasta Windows Defender Antivírus. Daí aqui você dá dois cliques sobre desativar o Windows Defender Antivírus, marca a caixa habilitado e clique em OK. Assim você automaticamente desabilita o Windows Defender no Windows 10.
Lembrando que você precisará reiniciar o seu PC para aplicar as modificações, beleza? Agora eu vou falar do Superfetch. Caso o serviço utilizando 100% do seu disco for o do Superfetch, seria bom que você desativasse ele também. Como eu já disse para vocês em outros tutoriais, o Superfetch é um algoritmo inteligente do Windows que analisa quais programas e jogos você mais utiliza e pré-carrega algumas partes deles na memória RAM de modo que você consiga executá-los com maior rapidez. Só que de vez em quando, o algoritmo do Superfetch dá uma escaneada no seu disco para atualizar a lista de programas e jogos mais usados, e isso pode deixar o seu HD em 100% de uso por um longo tempo, principalmente se o HD tiver velocidade de leitura muito baixa. Então, se o serviço do Superfetch estiver te atrapalhando, seria bom que você desativasse o mesmo. Para fazer isso, existem várias formas. Você pode desativar o Superfetch pelo CMD do Windows, pelo painel de serviços e também pelo Regedit. Eu recomendo que você primeiro pare o Superfetch para ver se o HD volta ao normal. Se voltar, então você pode estar desligando completamente o Superfetch. Para parar o Superfetch, você primeiramente aperta a tecla Windows mais a letra X, abre o prompt de comando em modo admin, ou seja, em modo administrador. Dentro do prompt de comando, você copia e cola o comando net.exe, espaço stop, espaço Superfetch, e em seguida aperta Enter. Fazendo isso, o serviço do Superfetch será parado completamente. Daí, como eu disse a priori, você analisa o uso do disco para ver se voltou ao normal. Se tiver voltado, então você irá desligar o Superfetch completamente para que ele não volte a usar o seu disco na próxima vez em que você reiniciar o seu Windows, senão ele se ativa de novo automaticamente. Para fazer isso, vá até o menu Iniciar, digite Regedit e aperte Enter. Dentro do Regedit, vocês irão acessar o seguinte endereço: hkey local machine /system /current control set /control /session manager /memory management /prefetch parameters. Obviamente você pode copiar esse endereço e colar aqui na barra de endereço do Regedit, ao invés de ter que navegar até essa pasta manualmente. Daí aqui dentro da pasta Prefetch Parameters, do lado direito, vocês irão dar 2 cliques em Enable Superfetch, irão inserir o valor 0 e irão clicar em OK. Fazendo isso, você desativa permanentemente o Superfetch. Só que muitas vezes, mesmo você desativando o Superfetch por aqui, ele de algum modo entra em execução novamente. Eu não sei se isso é um bug do Windows 10 ou se o Windows faz isso de forma proposital, mas se caso você quiser garantir que ele ficará desativado, você vai até o menu Iniciar novamente, só que dessa vez você irá abrir o painel Serviços. É só digitar aqui Serviços e dar Enter. Daí dentro do painel Serviços, você procura o serviço chamado Superfetch. Daí quando achar, você dá 2 cliques sobre ele. Aqui em tipo de inicialização, escolhe a opção Desativado. E caso o Superfetch estiver em execução, vai aparecer o botão aqui de parar. Então você clica em parar para parar o processo dele. Feito isso, você clica em OK, beleza? Agora, caso o serviço utilizando 100% do seu disco tiver o nome de Microsoft Windows Search Index ou qualquer coisa do gênero, trata-se do Windows Search em execução indexando os arquivos do seu disco. O Windows Search, para quem não sabe, é basicamente o serviço de pesquisa do menu Iniciar, quando você procura por algum item qualquer no sistema. O problema é que o Windows Search periodicamente precisa indexar os arquivos e programas que você mais utiliza de modo a agilizar a pesquisa, senão toda vez em que você procurar por algum item no menu Iniciar, o Windows Search terá que escanear completamente o seu HD. Só que em contrapartida, em algumas máquinas mais lentas com o Windows 10, a indexação do Windows Search pode fazer com que o HD fique lento por um determinado tempo, ou de forma permanente, caso ele bugar. Então, se você perceber que algum serviço do Windows Search está deixando o seu HD lento, você tem 2 escolhas: recriar o índice de indexação, ou simplesmente desativar o serviço do Windows Search, que também aparece na lista do painel Serviços. Se quiser desativar o serviço dele de forma rápida, ou pará-lo, é só fazer o mesmo processo que você fez com o serviço do Superfetch. Clica em parar. Daí você olha para ver se o HD voltou ao normal. Caso estiver voltado ao normal, você desativa a inicialização do Windows Search permanentemente. Caso você quiser pará-lo pelo prompt de comando, você abre ele novamente em modo administrador. Daí você digita o comando net.exe, espaço stop, espaço Windows Search e aperta Enter para confirmar.
Daí, como eu disse previamente, você analisa para ver se o HD voltou ao normal. Se voltar ao normal, então o seu problema certamente é a indexação do Windows Search. Porém, ficar sem utilizá-lo no seu menu iniciar é muito ruim e atrapalha na hora de pesquisar algum item, como eu disse previamente. Então, o que eu aconselho que vocês façam é recriar um índice de indexação, porque algumas vezes pode ocorrer do índice bugar e fazer com que a indexação utilize o HD por muito tempo. Para recriar o índice de indexação, primeiramente, você terá que abrir as opções de indexação do Windows. Para fazer isso, você vai até o menu Iniciar, digita Index, clica sobre Opções de indexação, daí aqui dentro você clica em Avançado, daí aqui você clica em Recriar para recriar o índice do zero e já era. Outra coisa que você pode fazer também é selecionar um novo local para salvar o índice de indexação, pois talvez o local onde ele esteja salvo atualmente esteja com problemas de leitura e gravação. Quando você recriar o índice de indexação do zero, é normal que ele fique usando o HD por um certo tempo, pois ele terá que indexar tudo novamente. Mas depois que esse processo terminar, o HD deve voltar ao normal e não usar nada do disco. Se o problema persistir, então você faz aquilo que falei, desativa de forma permanente o serviço do Windows Search, beleza? Uma outra dica relacionada ao Windows Search é para resetar os seus parâmetros dentro do registro do Windows, pois às vezes algum programa pode alterá-lo causando esse uso de 100% do disco. Então mais uma vez você abre o regedit novamente, daí aqui você irá acessar essa chave que aparece no print da tela. aqui local machine /software /microsoft /windows search /file change client configs. Quando você achar essa pasta chamada File Change Client Configs, você irá clicar com o botão direito do mouse em cima dela e irá renomeá-la para File Change Client Configs.old, exatamente como aparece na tela, beleza? Daí após isso você fecha o regedit e reinicia o computador. Assim, na próxima reinicialização, o Windows irá recriar esse arquivo, corrigindo possíveis bugs com o Windows Search, beleza? Agora, caso houver processos com o nome de Modern Setup Host, ou Windows Module Installer Worker, Windows Update, otimização de entrega, ou também Update Orchestrator Service, utilizando 100% do disco, então isso quer dizer que o Windows 10 está executando algum tipo de atualização em segundo plano, podendo ser uma atualização do sistema, ou de aplicativos baixados na Windows Store. Sempre que você instala o Windows 10 do zero ou faz upgrade, ele automaticamente instala e baixa atualizações tanto para o sistema quanto para os aplicativos e jogos pré-instalados no sistema. Só que a lista desses apps e joguinhos é enorme, o que pode comprometer a performance do seu disco por um bom tempo. Então o que você irá fazer primeiramente é entrar na Windows Store ou Microsoft Store, como quiser chamar. Daí quando ela se abrir, você irá clicar aqui nesses três pontinhos, configurações, e aqui dentro simplesmente vai desabilitar essa caixa chamada atualizar aplicativos automaticamente. Senão logo que você se conecta à internet, o Windows começa a atualizar tudo isso aqui, podendo deixar o seu HD lento por um certo tempo. Feito isso, você irá precisar customizar também o Windows Update. Senão ele também começa a baixar um monte de atualizações, comprometendo a performance do seu disco por um bom tempo. Eu particularmente desligo o Windows Update completamente, e quando eu quero baixar atualizações, eu simplesmente vou lá no painel configurações e procuro atualizações manualmente para serem baixadas e instaladas enquanto eu não utilizo o computador. Então se você quiser fazer a mesma coisa, você abre o GPDit novamente, só que daí você entra na pasta chamada Windows Update. Daí dentro dela você dá dois cliques sobre configurar atualizações automáticas, marca a caixa desabilitado e clica em OK. Obviamente, caso já houver atualizações em andamento, o sistema terminará de baixá-las. Mas depois que elas estiverem 100% instaladas, o Windows Update e nenhum outro serviço relacionado a ele irão entrar em execução sem o seu consentimento, deixando seu HD travado. Em todos os meus vídeos de otimização do Windows 10, eu recomendo também desabilitar a Cortana caso você não utilizar ela. Então, se você perceber que a Cortana está acessando o seu HD o tempo todo, deixando ele lento, eu recomendo mais uma vez que você desabilite ela. E você pode estar fazendo isso pelo próprio GPDit. Mais uma vez, você entra em Modelos Administrativos, Componentes do Windows, só que aqui você entra na pasta Pesquisar. Daí aqui dentro dela você dá dois cliques sobre Permitir Cortana, marca a caixa Desabilitado e clica em OK. Após isso você reinicia o PC para aplicar as modificações
Daí a Cortana será automaticamente desligada, daí você observa para ver se o processo dela continua usando 100% do HD. Outra coisa que também costuma fazer o HD ficar em 100% de uso no Windows 10 é a manutenção automática. Essa ferramenta entra em execução todos os dias num determinado horário para fazer diagnóstico do sistema, verificar a segurança, verificar se também existe atualização para o Windows, só que em alguns momentos ela pode bugar, causando problemas de lentidão no disco. Então seria bom que você desativasse essa ferramenta, beleza? Para fazer isso, você primeiramente irá abrir o painel de controle. Daí aqui dentro dele, na barra de pesquisa, você irá digitar manutenção, vai clicar em alterar configurações da manutenção automática. Daí aqui dentro é só desmarcar essa caixa e clicar em OK. Outra coisa que costuma deixar o HD em 100% de uso é o arquivo de paginação do Windows. Às vezes ele pode bugar e causar esse problema de lentidão no disco devido a algum corrompimento que ocorreu no arquivo chamado pagefile.sys, que é onde você salva o arquivo de paginação. Você geralmente irá notar que o arquivo de paginação está causando problemas de lentidão no HD quando o processo chamado System ficar em 100% de uso por muito tempo. Se for esse o seu caso, você dá uma mexida no arquivo de paginação. Para acessar as configurações do arquivo de paginação, você irá fazer o seguinte: você irá pressionar as teclas Windows mais a letra X. Daí aqui dentro desse menu que abrir, você irá clicar sobre Sistema. Aqui dentro irá clicar em Informações do Sistema. Em seguida, você irá clicar no botão Configurações Avançadas do Sistema, localizado aqui na parte esquerda da tela. Daí uma nova janela irá se abrir. Dentro dela você clica na aba Avançado e na parte de Desempenho você clica no botão Configurações. Na nova janela que se abrir, você clica na aba Avançado. Daí aqui dentro na parte de Memória Virtual você clica no botão Alterar. Então aqui dentro você desmarca a opção Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação de todas as unidades. Após fazer isso, você marca a caixa Tamanho Personalizado e coloca esse valor recomendável que aparece aqui embaixo nessas duas caixas. Daí após fazer isso, você dá OK e reinicia o PC para ver se o problema desaparece. Se desaparecer, você pode tentar voltar aqui novamente e deixar o próprio sistema gerenciar o arquivo de paginação do Windows. A ideia aqui é basicamente resetar o mesmo para corrigir possíveis bugs. Caso o seu HD esteja sendo totalmente utilizado por algum processo que você desconheça ou que tenha um nome muito estranho, vale a pena se certificar de que não se trata de um vírus ou de um adware, pois muitos vírus e adwares podem deixar o seu computador lento enquanto eles estão sendo executados. Então primeiramente você joga o nome do processo no Google para saber do que se trata. Caso se tratar de uma infecção, então o que eu recomendo fazer é instalar um bom antivírus, é lógico, e principalmente um anti-malware. Daí após isso você faz um pente fino completo no sistema com os dois, tanto com o antivírus quanto com o anti-malware, de modo a ter certeza se o seu computador está infectado por um vírus. O antivírus e o anti-malware que eu mais uso e recomendo são o Avast e o Malwarebytes, mas obviamente você pode instalar qualquer antivírus e anti-malware de sua preferência. Daí se algum vírus ou malware for detectado, você tenta removê-lo e após isso reinicia o Windows para ver se o problema de disco desaparece. Uma terceira ferramenta muito boa também é o ADW Cleaner, só que o ADW Cleaner escaneia principalmente adwares que se instalam nos navegadores, então é muito importante que você faça um pente fino com ele também, pois muitos adwares podem também deixar o HD em 100% de uso. Outra coisa que eu recomendo que vocês também façam é remover todo tipo de arquivo temporário do seu Windows. Geralmente quando você faz upgrade, o Windows 10 cria uma pasta chamada windows.old com a cópia completa da sua versão antiga do Windows, incluindo todos os seus programas e jogos instalados nela. O sistema faz isso para o caso de você querer desfazer o upgrade e voltar para a versão anterior. Só que essa pasta ocupa muito espaço no HD. Fora isso, você tem também outros tipos de arquivos temporários que o Windows vai criando naturalmente ao longo do tempo. Então é de suma importância que você limpe todos eles para garantir que nenhum desses arquivos esteja afetando o desempenho do seu sistema de forma negativa e consequentemente deixando o HD em 100% de uso. Eu geralmente uso o CCleaner para remover entradas do registro, limpar arquivos temporários do sistema e dos meus programas, principalmente navegadores. Só que o CCleaner infelizmente não remove versões antigas do Windows. Vocês podem estar usando essa ferramenta de limpeza do próprio Windows,
que fica aqui dentro do painel Configurações. É só entrar em Sistema, Armazenamento e clicar em Liberar espaço agora. Daí automaticamente o Windows já irá escanear o seu sistema completamente e calcular o tanto de espaço que poderá ser liberado. Então, após o escaneamento terminar, eu recomendo que vocês marquem absolutamente todas essas caixas e clique em remover arquivos para limpar tudo. Daí é só esperar o processo de limpeza terminar. Agora, caso vocês quiserem escanear e limpar o registro do Windows, o que eu recomendo fazer, vocês precisarão instalar uma ferramenta de limpeza avançada, tipo o CCleaner que eu havia mencionado, beleza? Daí não tem muito segredo, é só vir até a guia Registro, marcar todas essas caixas e clicar em Procurar erros. Quando o escaneamento terminar, você deixa tudo marcado na lista e clica em Corrigir erros selecionados. Muitas pessoas dizem que limpar o registro do Windows é errado, mas não é. O registro do Windows é como se fosse um banco de dados enorme, onde o próprio sistema e os programas que você vai instalando vão criando várias entradas, armazenando preferências e configurações específicas. Porém, ao longo do tempo, à medida em que você vai atualizando o sistema, instalando e removendo programas, o registro vai ficando cheio de entradas inválidas que você não usará mais, e isso pode em algum momento gerar problemas de conflito no sistema ou deixar o mesmo lento. Então é sempre recomendável você dar uma limpada nessas entradas inválidas, beleza? Existe uma opção dentro do painel Configurações que, segundo o relato de alguns usuários do Reddit, também pode causar esse problema de 100% de disco no Windows 10 Spring Creators. Então você irá abrir o painel Configurações novamente, daí aqui você clica em Sistema, daí aqui dentro de Notificações e Ações, você simplesmente desabilita essa caixa para obter dicas, truques e sugestões. Simples assim. Caso algum app específico da Windows Store esteja rodando em segundo plano e deixando seu HD lento, você irá acessar também a guia de privacidade. Daí aqui na parte de aplicativos em segundo plano, eu recomendo que você desmarque essa caixa logo aqui em cima para desativar completamente a execução de apps em segundo plano. Obviamente, caso você utilize muito algum app dessa lista, então você pode estar desligando todos os demais aplicativos que você não utiliza e só deixar ligado o app que você utiliza. Assim apenas ele continua rodando em segundo plano. Outra coisa importante que vocês têm que analisar é se o problema de lentidão do disco começou especificamente após você fazer upgrade para a última versão do Windows 10, que no presente momento é a build 1803. Se foi esse o caso, então provavelmente o problema pode estar também em algum driver instalado no sistema e que não é compatível com a nova build do Windows 10, ou que talvez tenha bugado durante o processo de upgrade. Identificar o driver específico que esteja causando o problema é difícil, pois são muitos, podendo ser o driver do mouse, do teclado, da placa de vídeo, entre tantos outros. Mas quando se faz upgrade no Windows 10, geralmente o driver que costuma causar mais problemas no disco é o driver do controlador AHCI. Não irei entrar em detalhes a respeito do que se trata esse HCI, mas digamos que o AHCI é o novo padrão na qual o controlador do disco rígido utiliza para se comunicar com o sistema operacional, e vice-versa. Assim você consegue ter uma melhor performance com a conexão SATA. De qualquer forma, no Windows 10 é muito comum esse driver controlador do HCI dar problemas quando você faz upgrade. Então nesse caso, para resolver esse problema, você irá fazer o seguinte: você irá clicar com o botão direito do mouse sobre o menu Iniciar e irá abrir o gerenciador de dispositivos. Aqui dentro dele, você irá expandir os controladores IDE ATA/ATAP. Daí aqui você irá dar 2 cliques sobre controlador AHCI SATA padrão. Nessa janela que abrir, você irá clicar na guia Driver e logo em seguida em detalhes do driver. Se por acaso aqui aparecer escrito store.ahci.sys no final desse endereço, então quer dizer que você está executando o driver do controlador AHCI no seu Windows 10. Caso contrário, é porque você está usando outro controlador, certamente um controlador do modo IDE, que é o mais antigo. Então, confirmando esse pequeno detalhe, você fecha a janela de detalhes do driver e clica na guia Detalhes. Dentro desse menu suspenso, você escolhe a opção Caminho da instância do dispositivo. Daí, sem fechar essa janela, você volta no menu Iniciar, digita Regedit e aperta Enter para abrir o registro do Windows. Daí, dentro do Regedit, você irá copiar e colar aqui na barra de endereço o seguinte endereço: hkey localmachine /system
current control set /enum/pci. Obviamente eu vou deixar esse endereço para você copiar lá da descrição do vídeo, beleza? É só colar aqui após o computador, não esquecendo de colocar a barrinha e apertar Enter. Daí aqui dentro da pasta PCI, você irá acessar a pasta que contém esse mesmo código que aparece aqui dentro das propriedades do controlador AHCI. Então você puxa a janelinha para o lado e procura pela pasta com o mesmo código. Para não ficar difícil de achar, é só você prestar atenção nesse valor que aparece após o segundo underline. Daí, achando ele aqui na lista, você expande a pasta dele, expande também essa pasta com esse código aleatório, expande a pasta Device Parameters Interrupt Management e clica sobre a pasta de nome Message Signaled Interrupt Properties. Dentro dela, aqui do lado direito, você dá 2 cliques sobre o valor com o nome de MSI Support e altera o seu valor para 0, dando OK em seguida para confirmar. Após isso, você fecha todas as janelas abertas e reinicia o computador para ver se o problema com o disco desaparece, pois quando o driver do HCI dá problema, ele pode fazer com que o HD fique em 100% de uso, beleza? Quando você faz upgrade de uma versão para outra do Windows, alguns arquivos do sistema também podem ficar corrompidos, o registro do Windows pode ficar corrompido da mesma forma, um serviço em segundo plano pode ficar bugado, e tudo isso pode contribuir para o problema do disco. Então outra coisa que vocês podem estar fazendo para evitar esse problema do disco é escanear o sistema em busca de arquivos corrompidos. Um método fácil de fazer isso é utilizando uma ferramenta do próprio Windows chamada de System File Checker, ou verificador de arquivos de sistema em português. Essa ferramenta serve basicamente para corrigir arquivos do Windows que estejam corrompidos. Então, para utilizar essa ferramenta, você abre o prompt de comando em modo administrador. Daí, quando ele se abrir, você digita o comando sfc /scan now e aperta Enter. Fazendo isso, a ferramenta irá escanear o seu sistema completamente e caso algum arquivo do sistema estiver corrompido ou danificado, ele será corrigido automaticamente. Eu só não vou escanear aqui porque senão vai demorar muito, beleza? Uma outra ferramenta que eu recomendo que vocês executem é a ferramenta do Check Disk. O Check Disk é uma ferramenta do próprio Windows que escaneia o disco rígido em busca de erros ou setores defeituosos. Caso a ferramenta encontrar algum erro no disco ou algum setor defeituoso, ela tentará corrigi-los. Assim você garante que não tem nenhum setor do seu disco com defeito e que esteja causando problemas de lentidão no HD. Para usar essa ferramenta é muito simples. Mais uma vez você abre o prompt de comando em modo administrador, daí aqui dentro dele você digita chkdsk espaço C, espaço /F, espaço /R, espaço /X e aperta Enter. Daí ele vai dizer para você que a ferramenta não pode ser executada, pois o volume do disco está sendo usado, já que você está com o sistema aberto. Daí ele vai perguntar se você deseja verificar o disco na próxima reinicialização. Então você aperta a tecla Y e logo após isso, reinicie o computador para que o Check Disk verifique o seu disco em busca de erros. Caso nada disso que eu passei resolver o seu problema, então a melhor escolha seria reformatar o seu HD do zero, reinstalando a última versão atualizada do Windows 10. Assim, ao invés de sobrescrever os arquivos do Windows, você apaga todos eles e regrava tudo do zero, evitando qualquer problema de conflito com drivers e programas. Se após isso o problema desaparecer, então você sabe que ele ocorreu durante o processo de upgrade do sistema, que provavelmente danificou algum arquivo no Windows ou algum driver instalado, fazendo o seu disco ficar em 100% de uso. Em último caso, pode ser também que o problema esteja na limitação física do seu HD, pois algumas pessoas utilizam HDs muito antigos, com rotação muito baixa ou um cachê muito pequeno também, uma taxa de leitura e gravação muito baixa, e tudo isso também contribui para a lentidão no seu HD, pois qualquer tarefa pesada que o sistema operacional e os programas realizarem no seu disco deixará ele completamente lento e travado. Então, se você é um tipo de pessoa que instala muitos programas no Windows 10, procure sempre comprar HDs que tenham alto desempenho. Se você puder instalar um driver SSD, melhor ainda, pois a diferença no tempo de leitura e gravação é absurdamente enorme. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso curtiram, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, pois me ajuda bastante. Caso você quiser aprender a modificar mais coisas no sistema de modo a deixá-lo mais leve
leve e rápido, experimente também seguir as dicas que eu passo no meu último vídeo de otimização do Windows 10. O link também estará na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima.